Há momentos na vida em que tudo parece se repetir, como se estivéssemos presos a um ciclo de problemas, emoções e lutas internas que nunca mudam. Mas e se eu dissesse que existem verdades ditas por Jesus há mais de 2000 anos que têm poder para romper esse ciclo hoje? Não estou falando de ideias religiosas distantes, nem de frases bonitas para colocar em um quadro na parede. Estou falando de revelações vivas, que carregam uma força tão intensa que podem mudar a forma como você enxerga a si mesmo, o mundo ao seu redor e até o seu futuro. Revelações que não apenas transformaram pescadores em líderes, mulheres rejeitadas em mensageiras e doentes esquecidos em testemunhas de milagres, mas que também têm a capacidade de transformar você agora. Talvez você tenha carregado por anos uma sensação de vazio, como se estivesse sempre buscando algo que nunca encontra. Talvez tenha lutado para perdoar alguém, ou até a si mesmo. Talvez a fé, para você, tenha sido apenas um conceito abstrato e a vida abundante prometida por Jesus pareça distante, quase inatingível. E, no entanto, é exatamente para pessoas assim, pessoas comuns, com histórias quebradas e sonhos incompletos, que ele trouxe as mais impactantes revelações. Nos próximos minutos, você vai conhecer 5 dessas revelações. Cada uma delas tem um objetivo específico: quebrar mentiras que te aprisionam, curar feridas que você nem sabia que ainda sangravam, abrir seus olhos para realidades invisíveis, despertar uma fé que move montanhas e, por fim, levar você a viver com plenitude, propósito e paz. A última revelação pode ser a mais surpreendente de todas e talvez a chave que faltava para que sua vida finalmente mude de direção. E é por isso que vamos começar pela primeira, a revelação da identidade. Se essa mensagem já falou com você até aqui, deixa o like e se inscreve, porque o que vem a seguir pode mudar sua vida. 1. A revelação da identidade. Desde o início de seu ministério, Jesus mostrou que não olhava para as pessoas como o mundo as via. Onde os outros enxergavam fracassos, ele via potencial. Onde havia rótulos de rejeição, ele escrevia novos nomes. Essa revelação começa com algo simples, mas profundamente transformador: descobrir quem você realmente é aos olhos de Deus. E ao contrário do que muitos pensam, essa identidade não é definida pelos erros que você cometeu, pelo passado que carrega ou pelas opiniões que já ouviram sobre você. Ela é moldada pelo Criador, que conhece cada detalhe da sua história e ainda assim chama você pelo nome. Veja o exemplo de Pedro. Antes de ser o líder que conhecemos, ele era Simão, um pescador impulsivo, inseguro e marcado por falhas. Mas quando Jesus o encontrou, não falou sobre seus erros, e sim sobre quem ele se tornaria. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele ainda não era aquela pedra firme e inabalável, mas Jesus falou com a identidade que estava sendo formada, não com a versão quebrada do passado. Maria Madalena é outro exemplo poderoso. Vista como impura, carregando um passado de demônios e vergonha, ela foi transformada em uma das primeiras testemunhas da ressurreição. Jesus não se prendeu ao que os outros diziam sobre ela. Ele olhou para o que ela poderia ser nele e, de repente, a mulher esquecida se tornou mensageira da notícia mais importante da história. Talvez, assim como Pedro e Maria, você também tenha vivido sob rótulos pesados: fracassado, inútil, pecador sem conserto. Mas a revelação de Jesus é clara: você não é definido pelo que fizeram contra você, nem pelo que você fez contra si mesmo. Ele vê além das feridas, das cicatrizes e dos erros. Ele vê a obra completa, mesmo que hoje você só enxergue fragmentos. Quando essa verdade se instala no coração, algo muda. As escolhas passam a ser guiadas não pelo medo ou pela insegurança, mas pela certeza de que você é filho amado, herdeiro de promessas eternas. A revelação da identidade é a base para todas as outras, porque só quando você sabe quem é, pode viver plenamente o que Deus tem para você. E é com essa base sólida que podemos avançar para a próxima chave: o poder do perdão radical. 2. A revelação
dimensão do perdão radical. O perdão de Jesus não é um gesto simbólico, nem uma formalidade religiosa. Ele é radical, desconcertante e completamente diferente da lógica humana. Enquanto nós, muitas vezes, condicionamos o perdão ao arrependimento do outro, à gravidade do erro ou ao tempo que passou, Jesus mostrou que perdoar é libertar, não apenas quem errou, mas também quem foi ferido. Ele não espera que o ofensor mereça o perdão, porque o perdão, na essência, nunca foi uma questão de merecimento, mas de graça. A cena da mulher adúltera é um retrato vivo dessa revelação. Cercada por acusadores com pedras nas mãos, ela já havia sido condenada por todos. Mas Jesus, ao invés de se unir à multidão, abaixou-se e escreveu na areia. Então disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Um a um, todos foram embora. E Jesus, olhando para ela, declarou: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Não foi apenas um livramento da morte física, foi a restituição da dignidade, a reescrita da história. Outro momento marcante foi na cruz, quando, dilacerado pela dor e injustiça, Jesus intercedeu pelos que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse perdão não foi dirigido apenas aos soldados que pregaram os cravos, mas à humanidade inteira, que, consciente ou não, contribuiu para aquele momento. Ele provou que o perdão é uma decisão de amor, não uma emoção passageira. Talvez você carregue mágoas que se tornaram parte da sua identidade, memórias que ainda doem como se tivessem acontecido ontem. Mas o perdão radical de Jesus nos ensina que não somos prisioneiros dessas dores. Ao perdoar, não dizemos que o que aconteceu foi certo. Dizemos que não permitiremos que aquilo continue nos controlando. É um ato de coragem e libertação. E assim como recebemos esse perdão, somos chamados a oferecê-lo. Porque cada vez que liberamos alguém das correntes da culpa, quebramos um elo de amargura que também nos aprisionava. É nesse terreno fértil, limpo pelo perdão, que conseguimos enxergar com mais clareza a próxima verdade que Jesus nos revelou. Uma verdade que abre nossos olhos para realidades que não vemos com os olhos físicos. O reino invisível de Deus. 3. A revelação do reino invisível. Quando Jesus falava sobre o reino de Deus, ele não se referia apenas a um lugar distante para onde iríamos após a morte. Ele estava revelando uma realidade presente, viva e ativa agora. O reino invisível não é algo que começará a existir no futuro. Ele já está entre nós. E compreender essa verdade muda a forma como enfrentamos cada dia, porque percebemos que não estamos presos apenas ao que vemos, sentimos ou tocamos. Existe uma dimensão espiritual onde a vontade de Deus é perfeita e onde suas promessas já estão estabelecidas. Ele deixou isso claro em suas parábolas. Comparou o reino a uma semente de mostarda, pequena aos olhos humanos, mas que cresce e se torna uma árvore frondosa. Comparou-o também ao fermento que, mesmo invisível depois de misturado à massa, transforma tudo de dentro para fora. Essas imagens mostram que o reino nem sempre é visível aos olhos, mas é irresistível em sua expansão e efeito. E a grande revelação é que esse reino opera com valores opostos aos do mundo. Aqui fora, poder e prestígio parecem ser a chave do sucesso. Mas no reino invisível, o maior é o que serve, o último será o primeiro, e o humilde será exaltado. Enquanto o mundo prega que devemos guardar tudo para nós, o reino ensina que há mais bênção em dar do que em receber. Enquanto aqui fora somos ensinados a amar apenas quem nos ama, lá dentro, o mandamento é amar até mesmo os inimigos. Quando essa perspectiva penetra no coração, a forma como reagimos ao sofrimento muda. Não vivemos mais como quem perdeu, mas como quem sabe que a vitória já foi decretada em um plano que nossos olhos físicos ainda não conseguem ver. Passamos a entender que cada desafio é temporário e que nossas orações têm efeito real no mundo espiritual. Essa visão abre caminho para uma confiança maior, porque começamos a perceber que o impossível não é obstáculo para Deus.
é terreno fértil para sua manifestação. E essa percepção nos conduz diretamente à próxima revelação de Jesus, aquela que nos ensina a viver de forma ousada e a crer mesmo quando não vemos nada acontecendo, o poder da fé. 4. A revelação do poder da fé. A fé, segundo Jesus, não é apenas um sentimento positivo ou um pensamento otimista. Ela é uma certeza profunda de que aquilo que Deus prometeu já está sendo cumprido, mesmo que ainda não haja qualquer evidência visível. É como caminhar por um caminho encoberto pela neblina, mas com a convicção de que cada passo o aproxima do destino certo. Jesus não apenas falou sobre fé, ele a provocou, desafiou e recompensou em inúmeras ocasiões. Um exemplo marcante é o da mulher com fluxo de sangue. 12 anos de sofrimento, isolamento e fracassos médicos poderiam ter apagado qualquer esperança. Mas ela acreditava que, se apenas tocasse na orla das vestes de Jesus, seria curada. E assim fez. Jesus, sentindo o poder fluir dele, disse: "A tua fé te salvou." Note que ele não disse: "O meu toque te salvou", mas a tua fé, como se o milagre já estivesse plantado no momento em que ela decidiu crer. Outro caso é o de Bartimeu, o cego à beira do caminho. Muitos tentaram silenciá-lo quando ele clamava por Jesus, mas sua fé não recuou diante da oposição. Ele gritou ainda mais alto e, quando foi curado, ouviu a mesma declaração: "A tua fé te salvou." Esses relatos revelam que a fé não é passiva, ela é persistente, ousada e ativa. O poder da fé está em alinhar nossos passos àquilo que Deus já decretou no invisível. Mesmo que as circunstâncias gritem o contrário, a fé mantém o olhar fixo na promessa. E quanto mais conhecemos quem Deus é, mais confiamos no que Ele diz. Porque fé não é acreditar que Deus pode, é acreditar que Ele já está fazendo. Essa confiança não apenas move montanhas espirituais, mas transforma quem somos no processo. A fé nos leva a viver em obediência, mesmo quando não entendemos o plano completo. Ela nos torna agentes ativos no reino de Deus, capazes de trazer à existência aquilo que ainda não vemos. E é justamente essa fé viva que nos prepara para compreender a última revelação desta jornada. Uma promessa que envolve não apenas sobreviver, mas experimentar a plenitude de vida que Jesus declarou ser o seu propósito para nós. A vida abundante. 5. A revelação da vida abundante. Entre todas as promessas de Jesus, poucas soam tão ousadas quanto esta: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Essas palavras, registradas em João 10:10, não falam apenas de existir, mas de viver de forma plena, com propósito, alegria e paz, que não dependem das circunstâncias. Para muitos, essa frase é interpretada de maneira superficial, como se abundância fosse sinônimo apenas de prosperidade material. Mas nos lábios de Jesus, abundância significa muito mais. É uma vida transbordante de sentido, enraizada em uma conexão viva com Deus, capaz de enfrentar tanto dias ensolarados quanto tempestades sem perder o equilíbrio interior. A vida abundante é fruto das revelações anteriores. Só conseguimos vivê-la quando entendemos quem somos nele, identidade, quando libertamos o coração do peso da mágoa, perdão radical, quando passamos a enxergar a realidade espiritual que governa o mundo, reino invisível, e quando aprendemos a caminhar por fé, não por vista, poder da fé. Cada uma dessas verdades prepara o terreno para que possamos experimentar a plenitude que Jesus prometeu. Essa abundância não é a ausência de problemas. Jesus mesmo avisou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." O que ele oferece é uma força interior que permanece intacta, mesmo quando tudo ao redor desmorona. É a capacidade de acordar todos os dias com a certeza de que há um propósito maior guiando nossos passos e que nada do que enfrentamos é em vão. Pense nos discípulos após a ressurreição. Eles não ficaram ricos no sentido que o mundo entende, mas suas vidas foram cheias de significado, coragem e alegria, mesmo em meio à perseguição. Isso é vida abundante, viver de tal forma que nem as circunstâncias mais adversas conseguem roubar a paz e a esperança.
Jesus nos convida a essa experiência hoje. Ele não está oferecendo uma promessa para algum dia no futuro, mas uma transformação que começa agora, no momento em que decidimos alinhar nossa vida com as suas palavras. E é exatamente por isso que, depois de percorrermos essas 5 revelações, chegamos ao momento crucial, a decisão de colocá-las em prática. É aqui que encerramos nossa jornada com um chamado claro e urgente, o chamado à mudança agora. Agora que percorremos as 5 revelações impactantes de Jesus: identidade, perdão radical, reino invisível, poder da fé e vida abundante. Resta uma pergunta decisiva: o que você vai fazer com elas? Não basta ouvir, se emocionar ou concordar mentalmente. Revelações só geram transformação quando se tornam ação. Talvez ao longo desta jornada você tenha sentido algo despertando dentro de si. Talvez tenha se identificado com Pedro e precisado lembrar quem você é aos olhos de Deus. Talvez tenha percebido que ainda carrega feridas que exigem perdão. Talvez tenha entendido que existe um reino operando além daquilo que você vê e que a fé é o caminho para acessá-lo. E talvez agora esteja pronto para viver a plenitude que Jesus prometeu. Essa mudança não acontece de forma mágica ou instantânea. Ela começa com uma decisão simples, mas definitiva: entregar o controle da sua vida a Jesus, crer nas suas palavras e aplicá-las todos os dias. Ele já abriu o caminho. Agora é a sua vez de dar o passo. O convite está diante de você e, se decidir aceitar, prepare-se, porque a partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Se essa palavra falou com você, curta, inscreva-se e compartilhe para que mais vidas sejam transformadas. Deus abençoe.